Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 3 diz: porque eu era filho de meu pai, era menino e único em estima diante da minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, e o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Eu tomei uma decisão no mês que passou de ler um capítulo de Provérbios por dia, junto com o devocional dos outros livros da Bíblia. Um mês, na sua grande maioria, tem 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos, então é uma boa sugestão de devocional. E é muito gostoso de ler, é muito poderoso quando você compreende coisas a partir de alguém que recebeu do Senhor sabedoria, o homem mais sábio que Deus constituiu sobre a terra. E está para nós, está disponível. Mas eu, quando cheguei nesse texto, eu fiquei, uau, porque Salomão não tem sabedoria porque ganhou de graça. Tem sabedoria porque quando teve a oportunidade de escolher o que queria, escolheu sabedoria. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo e entendo o porquê Salomão escolheu sabedoria. Ele não escolheu sabedoria porque achava legal. Ele escolheu sabedoria porque ouviu do seu pai, quando era criança, que sabedoria era uma coisa que um homem precisava buscar. Ou seja, quando Salomão está diante de Deus, naquele monte, após ter oferecido todos os sacrifícios, e Deus o perguntou: o que queres que eu te faça? Me pedes tudo e eu te darei. E ele poderia ter pedido a morte dos inimigos, ele poderia ter pedido a ressurreição do seu pai biológico, que era Urias. Ele podia ter pedido tudo. Ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria para governar o teu povo. E aí a Bíblia diz que o Senhor Deus olhou para ele e disse: porque pedistes sabedoria, vai receber, mas será, além de tudo, o mais rico da terra. E deu tudo, mas através de um pedido certo na hora certa. Logo, aprendo a entender e crer que existe bênçãos geracionais, ou palavras que impetramos sobre a nossa geração, que de maneira poderosa os filhos irão colher. Sabe, a gente bate muito na tecla de pessoas que são reféns de pais, de avós, que nós chamamos de maldições hereditárias, sabe? O pai que divorciou, e aí o filho casou, divorciou também, e o filho do filho casou e divorciou também, porque aquilo basicamente está na gênese da família, está no DNA. Parece que a pessoa não consegue romper com aquilo. Você já viu gente que apenas reproduz aquilo que viu e viveu na essência de quem o constituiu? E isso é tão poderoso que às vezes é difícil de desentranhar o ser humano. Mas aí eu tenho uma promessa de Jesus. Qual é? Que em Jesus todas as coisas, ei, olha, todas as coisas são feitas novas. O passado ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Logo, creio que em Jesus eu sou uma nova criatura, que aquilo que é passado ficou. E as condenações, a Bíblia também diz: porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Olha que doideira! Isso é para mim, é meu, é minha promessa. Eu tenho um passado, mas é o meu passado, e eu não preciso acessá-lo para viver no presente e sonhar o meu futuro. Você entende? É como se o Senhor me fizesse ser
a esperança para a geração que vem após. As feridas existem, mas já são cicatrizes. Eu olho para elas, elas estão lá, mas elas já não doem mais. São cicatrizes fechadas. Cada um tem a sua história. Se eu perguntar para você, cada um tem a sua história. Você pode ter a história de um pai que divorciou, você pode ter uma história de abuso, você pode ter uma história de violência doméstica, você pode ter uma história de abandono, mas é a sua história. E você foi manchado por ela. Mas lembra, em Jesus foi apagado e tudo se fez novo. E agora, pastor? E agora? Agora é porque nós temos a possibilidade de fazer na geração que vem após tudo novo. É uma folhinha em branco. Sabe, eu tenho um filho, o segundo nasce agora, o Noah. São folhinhas em branco que Jesus me deu a caneta para escrever. Que doideira, né? Que Jesus me deu a liberdade de constituir. E vou te dizer, hein? É desafiante, porque é muita treta, irmão. Lidar com a personalidade tentando formar o caráter é complicado, porque lembra, eu tenho a minha história, mas meu filho não precisa dela. Meu filho precisa daquilo que eu tenho depois de Jesus, não do que eu tenho antes de Jesus chegar na minha história, porque tudo se fez novo. Veja, Salomão recebeu de Davi uma instrução poderosa, que ele foi colher lá na frente, quando Davi não estava vendo o resultado. Quando Salomão estava dizendo, eu quero sabedoria, ele estava reproduzindo aquilo que Davi tinha dito quando ele era criança. Ele estava só reproduzindo, mas não era ruim, era maravilhoso. Sabe o que é isso? Eu estou criando o meu filho para daqui a alguns dias ele reproduza as minhas palavras e as minhas decisões. Sabe o que é isso? Meu filho, se fazer como eu fiz, vai casar com uma mulher maravilhosa. Se o meu filho fazer como eu fiz, ele vai se apaixonar por Jesus. E provavelmente, quando pregar a palavra, vai também chorar um pouquinho de vez em quando, porque é poderoso demais. Em nome de Jesus, o meu filho daqui uns dias, antes de sair de casa, vai sentar na palavra e vai ter vida com Deus, porque ele está vendo isso agora. Eu estou deixando ele ver. O meu filho, quando tiver o filho dele, desde o primeiro dia, vai colocar a mão sobre a barriga da esposa e vai dizer, Deus, eu quero que o meu filho seja um homem cheio da tua presença, porque ele vive isso comigo desde o dia que nasceu. Porque agora não é maldição, é bênção. Jesus entrou e as coisas são novas. E eu vou te dizer, lindo, tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. O inimigo é intencional. Nós temos que ser intencionais. Eu olho para o meu filho, eu digo, filho, você vai ser um homem de Deus, meu lindo. Meu filho, você vai ser um cara fera. Você vai ser apaixonado por Jesus, filho. Você vai casar bem, filho. Eu não sei se você vai ser pregador, o que você vai ser, mas de uma coisa eu tenho certeza: você vai ser bem sucedido na vida, filho. Deus vai estar com você todos os dias, e você estará todos os dias da sua vida com Deus. Eu estou dizendo sobre ele de maneira intencional aquilo que eu desejo sobre ele. Enquanto tem pais que dizem para os filhos, você é um burro, você é um imbecil, você não vai dar nada na vida, eu estou acordando todo dia e dizendo, você vai ser um grande homem de Deus, meu filho. Deus tem algo novo para você. Aí você vai dizer, pastor, eu ouvi isso do meu pai. Pois é, mas os teus filhos não ouvirão isso de você. Mas eu ouvi isso de alguém falando para mim. Pois é, mas quem veio após você não ouvirá aquilo que você ouviu e te feriu, porque em você há bálsamo, não há espada. Você não é mais aquele que fere, você é aquele que cura.
Daqui a alguns dias, alguém vai perguntar para o meu filho: o que você quer ser quando crescer? Eu quero que ele seja sincero na resposta. Eu não sei se ele vai querer ser médico, advogado, pregador igual o papai, mas de uma coisa eu quero que ele tenha certeza e queira ser como eu. Eu fico imaginando João dizendo: olha, eu ainda não decidi, mas de uma coisa eu tenho certeza que eu quero ser. E se isso acontecer, eu venci. Eu quero amar a Jesus como meu pai ama. Eu quero ter uma esposa como meu pai tem. Quero ser honesto igual meu pai é. Mas isso só vai acontecer se eu conseguir imprimir tudo isso nele agora. Eu estou deixando ele me ver orar. É que é ruim, no sentido de que é pesado falar disso e não emocionar, porque eu sonhei a vida inteira com esse momento de poder gerar no meu filho uma coisa nova. Sabe, eu falo com ele: filho, vamos orar para almoçar? Vamos agradecer a Jesus pelo papá, filho? Meu filho já faz assim, ó. Às vezes eu saio do devocional, chego no quarto, ele está acordando, digo: filho, abraça o papai, vamos orar com o papai. Ele me abraça, solta os bracinhos, baixa a cabecinha. E ele não entende nada, mas eu estou plantando uma semente poderosa nele. Daqui a alguns dias ele vai estar orando e não vai saber explicar como isso nasceu nele. Nasceu agora, está sendo plantado. E eu vou te dizer, meu lindo, se eu der certo naquilo que eu estou fazendo, e tentando, e batalhando, e lutando, se você der certo nisso, há uma palavra profética sobre você. Prepara, os teus filhos servirão a Jesus. Os filhos dos teus filhos servirão a Jesus. O filho dos filhos dos teus filhos servirão a Jesus. O filho dos filhos dos filhos dos teus filhos servirão a Jesus. O filho dos filhos dos filhos dos teus filhos servirão a Jesus. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos servirão a Jesus. Porque eu não estou salvando meu filho, eu estou salvando uma geração. É novo e começou comigo.